Olá, queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo do meio-dia, todas as quartas-feiras, falando sobre direito digital, falando sobre consultoria jurídica, sobre direito consultivo e trazendo dicas aí importantes para vocês sobre essa área do direito. Hoje o nosso tema é super bacana, super importante e muito recorrente no escritório. Quero dizer que a gente sempre atende a questões assim no escritório. O nosso tema hoje é: o meu cliente foi ofendido na internet, como devo orientá-lo? Então, você que é advogado deve receber com frequência reclamações de clientes, sejam infoprodutores ou não, pessoas físicas, às vezes pessoas que estão envolvidas em demandas de família, trabalhista. Tenho recebido também muitas reclamações de empresa, que às vezes o empregado vai até lá na rede social, o colaborador, e coloca uma série de coisas sobre a empresa na internet. Como que eu devo proceder? Como é que eu devo orientar o meu cliente? Vamos ver quem está por aí. Seja bem-vinda, doutora Lídia Calil, o Júnior Toledo. Sejam bem-vindos, queridos. Eu quero que vocês deixem aí para mim os temas de interesses de vocês para a gente tratar também nos outros encontros. Toda quarta-feira, ao meio-dia, vocês têm um encontro marcado comigo. É rapidinho, um pouquinho antes do almoço. Você entra, a gente bate um papo, eu dou algumas dicas e fica aí registrado para vocês essas dicas. Então, se eu tenho um cliente, ele vem me procurar dizendo que o cliente dele foi ofendido na internet, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que todas as vezes que ocorre uma ofensa pela internet, eu preciso me preocupar em preservar a prova. Isso tem sido cada vez mais comum, até porque algumas pessoas pensam que elas podem falar o que elas querem na internet. Nós sabemos que na internet rege o princípio da liberdade de expressão, mas esse princípio é limitado exatamente por outros direitos fundamentais que garantem que as pessoas não sejam ofendidas, não tenham a sua imagem denegrida, que elas não sejam expostas na internet, expostas na rede e assim por diante. Pelo princípio geral do direito civil, todo aquele que causa um dano a outrem fica obrigado a repará-lo, seja na questão moral ou na questão material. E aqui não é diferente. Então, se veicularam uma ofensa para o seu cliente na internet, obviamente ele tem direito de propor uma ação e solicitar uma indenização com base nessa ação. Mas eu preciso tomar alguns cuidados. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês: preciso pensar aí na qualidade da minha prova. Eu preciso provar que isso aconteceu. Então, para promover uma ação, os princípios básicos são autoria e materialidade. Eu preciso saber quem fez e eu preciso saber o que a pessoa fez, para que eu consiga ter uma prova robusta, uma prova forte daquele acontecimento, para que eu leve para um processo. Como que eu consigo uma prova forte de uma informação que foi veiculada na internet, considerando que no outro dia aquela informação pode não estar lá? Então aí vai exigir um pouco de rapidez da sua parte, a fim de que você preserve essa prova. Como é que eu preservo essa prova que foi veiculada? Vamos pensar assim: alguém colocou uma foto sua lá, tirou, fez uma montagem, né? Pegou o seu rosto, colocou lá num corpo nu e tava. Eu sempre brinco com os meus alunos com esse exemplo, né? E colocou lá, oferecendo programas a R$10. E aí você pensa, que absurdo, como é que colocou oferecendo programas a 10, se fosse 10 mil a gente até pensava, né? Agora R$10 é muito ofensivo, tô brincando. A questão não é o valor do programa, mas sim o fato contrário à moral e aos bons costumes que está sendo imputado a você. Então isso obviamente é uma difamação, a pessoa está querendo dizer que você faz programas. Como é que eu faço para punir essa ação? Então, a primeira coisa, eu vou preservar a minha prova. Um print de tela é uma prova considerada fraca no direito civil, porque ele é facilmente alterado. Então, ela é uma prova muito frágil para que eu apresente num processo. Já tem decisões dos tribunais que o print somente não serve como condição de prova. Então, eu preciso pegar esse conteúdo e transformá-lo numa prova forte. E eu faço isso através de uma ata notarial. Eu vou até o cartório, levo esse link, coloco lá para o cartorário e o cartorário vai registrar tudo aquilo que ele está vendo na tela, tudo aquilo que foi veiculado e vai dar fé pública.
Ou seja, uma ata notarial é uma prova forte para você promover uma ação de indenização por danos morais. Então, o cartorário fazendo isso, você tem uma prova robusta de que sim, aquele fato foi veiculado. Eu tenho a materialidade, ele de fato aconteceu. Ainda que no outro dia ele não esteja mais na rede, você já tem a prova que aquele fato aconteceu. Você vai me dizer, Alessandra, a única maneira é fazendo uma ata notarial? Não, nós temos também a possibilidade do blockchain, que eu vou falar já já para vocês. Mas antes disso, eu quero colocar quais os problemas da ata notarial. Primeiro, a ata notarial, ela tem um custo, né? Aqui em São Paulo você vai pagar R$600 na primeira folha e R$200 nas próximas folhas. Então já aconteceu, por exemplo, de eu ter uma quantidade muito grande de informações para notariar. E isso fica complicado porque acaba ficando muito caro para o cliente. Então já aconteceu até de alguns processos eu colocar, no caso não era veiculação na internet, mas era um dispositivo móvel, né, o celular, o WhatsApp, eu colocar o aparelho à disposição do juízo para periciar. Então eu fiz a ata notarial dos pontos mais importantes e coloquei à disposição do juiz o aparelho. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Por quê? Porque a quantidade de conteúdo, de mensagens que tinha para fazer a ata notarial era muito grande. Então ficaria um valor inviável para o cliente fazer a ata notarial de tudo. Então eu juntei, fiz das partes principais que eu entendia que já eram suficientes para caracterizar a violação, para caracterizar o dano, e coloquei o aparelho à disposição do juízo para periciar. Porque qual é a dificuldade do judiciário? Como existe uma volatilidade nessas provas, então pode ser que isso tenha sido alterado. Quando eu pericio o aparelho, aí não tem como. Aí eu consigo, um perito pode me indicar que aquilo não foi alterado e que de fato aquela informação é uma informação verdadeira, certo? Muito bem. Agora, quando eu tenho na internet, aí eu fico com a opção da ata notarial, porque aí não tem como fazer uma perícia, né? Esse exemplo que eu dei para vocês de perícia era no aparelho, era no celular. Então as mensagens eram de WhatsApp, porque a ata notarial não serve para fazer a prova só do que está na internet. Se foi alguma coisa que aconteceu no seu WhatsApp, e-mail, qualquer meio digital, ela pode ser utilizada. Então, esse exemplo que eu dei para vocês era no e-mail. Se tiver na internet, você vai fazer a ata notarial. Qual que é o problema da ata notarial? Além dela ser caro, que foi a primeira coisa que eu levantei aqui para vocês, muitas vezes você não consegue fazer no mesmo dia e na mesma hora no cartório. Lembra que eu falei que no caso de agressão a direitos pela internet, você precisa preservar a prova com uma certa rapidez? Por que você precisa preservar a prova com rapidez? Porque ela pode simplesmente se perder, ela pode amanhã não estar lá. A pessoa pensa no que ela fez e fala, meu, deixa eu tirar esse negócio daqui antes que dê problema pra mim. Ou alguém chega pra ela e fala, você tá louco? Você colocou aquilo lá, vai dar problema pra você. Ela vai lá e tira da internet, tá? Então eu preciso disso rápido. E eu tenho notado, não sei nos outros lugares, porque eu sei que tem gente que me assiste de vários lugares do Brasil, até fiquei super feliz com isso, tá? Se tiver alguém de outro lugar, pode falar de onde você tá falando, mas a gente viu que as lives estão chegando já bem longe e atingindo pessoas de outros estados, eu tô muito feliz com isso. Mas aqui em São Paulo, eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, de fazer a ata naquele dia, naquela hora. Eu tinha esses dias um conteúdo super ofensivo de um cliente na rede, muito ofensivo mesmo, com ofensas gravíssimas, né? Inclusive com ofensas que não era nenhuma questão contrária à moral e aos bons costumes, como eu dei esse exemplo para vocês, era uma questão de crime realmente, uma acusação, uma calúnia, né, uma acusação de crime. E aí eu fui ao cartório para fazer e o cartorário disse para mim, olha, hoje não dá, porque a pessoa que faz não tá aqui, ela saiu para uma diligência externa, era uma quarta-feira, você volta na sexta. Aí eu fiquei pensando, veja a dificuldade de adequação da nossa área de atuação, que é uma área que precisa de atitudes rápidas, que precisa de decisões rápidas e precisam de coisas que sejam feitas imediatamente, porque eu estou trabalhando com internet, estou trabalhando com rede mundial de computadores, se eu deixo uma ofensa ali por um dia, de um dia para o outro, isso já vai alcançar uma escala imensa de pessoas, sem contar a velocidade que eu preciso para tirar aquilo dali, porque a informação circula o tempo todo. E a pessoa me disse, olha, você volta daqui 2 dias. Eu falei, meu filho, daqui 2 dias, esse problema que eu tenho, essa ofensa aqui, já vai ter gerado um prejuízo gigantesco para o meu cliente. Um prejuízo à imagem, né, que nós chamamos de imagem atributo. Nós temos a imagem física, que nós podemos definir sobre ela, se vai ser veiculado, se não vai ser veiculado. Então, nesse caso, tinha a imagem física, mas tinha também a imagem atributo, que é a maneira com a qual a sociedade me vê, é a maneira pela qual os meus concidadãos me
vem. Se eu tenho um empresário que está sendo acusado de algo grave na internet, uma calúnia, isso pode trazer um prejuízo imenso, tanto para ele, para sua imagem e atributo, quanto para a empresa dele. Então, porque a empresa obviamente vai ser atingida por via reflexa, porque ele é conhecido como um empresário que cuida daquela empresa. Então não é uma coisa que dá para esperar um dia, 2 dias, 3 dias, eu preciso fazer imediatamente, porque eu preciso tirar isso com uma liminar, eu preciso despachar com o juiz, eu preciso fazer o dano cessar imediatamente para tentar minimizar a extensão do dano. Percebam uma coisa, só a veiculação da informação já gera o dano. Quanto mais ela fica na rede, maior vai ser a extensão do dano. Então eu tenho que agir imediatamente, não é para evitar o dano está consumado. Já foi, a gente costuma brincar, né? Caiu na rede é peixe. O dano já está consumado, mas eu preciso brigar para tentar pelo menos minimizar essa extensão. Então a cada dia, a cada hora que aquela informação fica ali, o meu prejuízo, o prejuízo do meu cliente vai se tornando maior. Então, e aí, Alessandra, o que a gente faz se a gente for no cartório? O cartório diz, não dá para lavrar hoje, ou não dá para lavrar amanhã, volta daqui 3 dias, volta semana que vem, vamos marcar uma reunião presencial para você fazer a ata. Em outros estados, eu já tive estados, inclusive, que o cartorário aceita que você mande para ele olha lá do computador dele, ele lavra a ata, manda para você, mas aqui em São Paulo não é assim, é mais complicado. Então, depende muito do local que você está também, tá? Por isso que eu tô dando essas dicas. Então, aqui, como nós tínhamos alguma dificuldade para fazer a ata, nós começamos a optar pelo blockchain. O que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia cuja finalidade é preservar a integridade da informação. Então, o que ele faz? Ele pega aquela informação, aquele site de informação, e ele vai transformar esse site em códigos numéricos separados por bloco, por isso que se chama blockchain. Esses códigos são ligados por hashes e faz com que a informação seja... É como se fosse uma criptografia, né? Ele embaralha a informação e guarda essa informação de uma maneira que ela não possa ser alterada. Então, eu preservo a integridade da informação. Por isso, ele pode ser utilizado. Os tribunais de São Paulo também já decidiram que é uma tecnologia que pode ser utilizada tranquilamente, sem nenhum problema, porque guarda a integridade das informações. Então, aí ele te dá um relatório, né, daquelas informações que foram armazenadas. Você tem um código para verificar a autenticidade. Como é que você faz isso? Você tem que procurar uma empresa especializada e aí você vai comprar um pacote. Eles fazem por folha, por quantidade de informações. Na verdade, não é por folha, né? Por quantidade de informações. E aí você pode fazer ou de uma informação apenas, por exemplo, alguma informação que foi veiculada na internet, ou de várias coisas. E aí você pode ter um pacote mensal com eles, ou você pode fazer só daquele ponto específico. Aqui no escritório a gente tem um pacote, né, para utilizar ilimitado, porque a gente faz muita ata notarial, aparece muitas ações pra gente de indenização por dano moral, isso é muito comum, é o que eu falei pra vocês, tem tanto de pessoas tentando agredir pessoas, como de pessoas tentando agredir empresas, como de funcionários falando mal de empresa, namorado falando mal da namorada, ex-marido falando mal da ex-mulher, ex-mulher falando mal do ex-marido, aparece de tudo. E essas pessoas, como uma forma de vingança, lançam tudo isso na internet para denegrir a imagem do outro. Então aí a gente obrigatoriamente precisa fazer essa ata notarial para preservar a prova e para fazer o processo. Aí você vai me dizer, Alessandra, depois que você preservou a prova, você já sabe quem é? Eu estou considerando aqui que essa informação que foi veiculada, você sabe quem fez, tá? Porque às vezes também tem a situação da pessoa ter utilizado um perfil fake, ou você não consegue identificar pelo perfil da pessoa quem fez aquilo. Aí é um pouquinho mais complicado, porque embora você tenha a materialidade, você tenha guardado através de ata notarial ou blockchain a prova, você precisa fazer um rastreamento para saber de onde veio aquele acesso para tentar imputar aquilo a uma pessoa. E aí você vai fazer um rastreamento de IP, esse rastreamento de IP vai identificar qual é o computador de onde saiu aquela informação, e aí você vai verificar quem é o dono daquele computador, né? Máxima do direito, a coisa aparece para o dono. E aí o dono dele vai ter que dar conta de por que aquela informação saiu do computador dele. Aí você vai me perguntar, Alessandra, e se for uma rede não identificada? Acontece muito. Às vezes eu vou viajar e eu fico impressionada de ver. Aqui em São Paulo as pessoas têm um pouco mais de cuidado com isso, talvez porque a informação esteja um pouco mais acessível. Mas eu já fui viajar várias vezes e eu chego nos lugares e vejo redes
redes abertas, redes não seguras. Isso é um risco altíssimo para qualquer empresa, tá? Por exemplo, você vai no café e tem lá uma plaquinha dizendo, o nosso Wi-Fi é café legal, senha, café legal. Não, não é muito legal assim fazer isso, tá? Por quê? Porque qualquer pessoa que sentar ali vai fazer uma conexão da internet com base naquela rede, e se ela fizer qualquer ato arbitrário na rede, eu vou identificar o IP daquela máquina, o IP vai me levar sempre a uma máquina, não a uma pessoa. Eu só consigo chegar a uma pessoa se essa rede for uma rede protegida através da base de login e senha. Às vezes as pessoas pensam, login e senha, põe qualquer coisa, põe aí a data do seu aniversário. Gente, login e senha é algo importantíssimo. É princípio de autoria na área de crimes digitais. Então, importantíssimo login e senha. Não é uma coisa simples. Eu já vi acontecer umas coisas assim absurdas. Por exemplo, a pessoa vai estar na empresa e ela vai almoçar. Ela deixa o computador aberto com o login e senha dela. Qualquer pessoa mal intencionada que sentar ali e fizer alguma coisa na rede com o login e senha dela, estará imputando a ela a autoria do delito. Por quê? Porque eu encontro as pessoas no meio digital por login e senha, como se fosse o seu nome, o seu CPF. Eu quero identificar alguém, a pessoa, me fala teu nome e seu CPF, porque às vezes tem homônimos, tá? O CPF facilita essa identificação. É o seu login e senha no meio digital. Então, muitas pessoas não dão atenção e não dão importância para isso. Se eu faço um rastreamento e identifico um IP, eu vou identificar uma máquina. A máquina vai me dizer quem é que estava naquele dispositivo naquele momento. Se o crime foi cometido naquele momento, até eu conseguir comprovar que não era eu, não, mas eu estava lá almoçando e aí um desafeto ou alguém que queria puxar o meu tapete na empresa acabou sentando lá e fazendo alguma coisa para me incriminar. Para você fazer essa prova é muito complicado, é difícil. Então, objetivamente, tudo vai levar a crer que foi você que fez aquela ação e você vai depender de ter como provar que não foi você. Então, login e senha é uma coisa importantíssima. Então, se o seu cliente foi ofendido na rede, você precisa ter autoria e materialidade. Você tem que saber quem fez e você tem que preservar a prova que foi feito. Tendo esses dois itens, aí você vai partir para a segunda etapa. Então, você vai dizer para o seu cliente, a primeira coisa que nós vamos fazer é preservar a prova. Gente, entenda uma coisa, pode ser que você nem entre com a ação, que haja até um acordo quando o cliente, já aconteceu várias vezes, de eu ligar, de eu notificar a pessoa dizendo, olha, houve essa informação, fizemos a ata notarial, isso daí seja uma ação de indenização, e a pessoa chamar para um acordo. E aí a gente fechar o acordo. Eu tive um caso que um concorrente falou mal do empresário para quem eu trabalhava, né? E também da empresa, da maneira que ele conduzia a empresa, nas redes sociais, inclusive em grupos de alunos dessa empresa. Então ele entrou lá, falou mal da empresa e falou mal do empresário. E quem era ele? Um concorrente, uma pessoa que tinha uma empresa na mesma área. Olha só, olha como as pessoas não têm noção de atitudes dentro do meio virtual. Ainda não há um padrão ético para as atitudes, quer dizer, existe, né? Mas é que as pessoas ainda não têm consciência disso. Do padrão ético que se deve adotar dentro das redes sociais. Então, como é que um concorrente vem e fala mal da empresa nas redes sociais para os alunos dessa empresa, né? Também geraria atos aí de concorrência desleal e assim por diante. Notifiquei a pessoa já com a ata notarial pronta. O que eu estou sinalizando para outra parte? Sim, eu vou ingressar com a ação porque eu estou preservando a prova. Existem algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que elas não estão nos livros, elas não são técnicas, mas elas geram um efeito moral importantíssimo para a nossa atuação. Então, só o fato de notificar e mostrar para a pessoa, olha, já preservei a prova, eu vou levar isso adiante, pode evitar uma ação. Lembra que a gente fala do direito preventivo? Muitas vezes já aconteceu isso. Nesse caso específico, era um caso que além de difamação e tudo mais, havia questão de concorrência desleal.
E aí o advogado dele entrou em contato comigo, dizendo, doutora, meu cliente já disse que você entrou em contato, que você inclusive já fez as atas notariais. Percebe que a pessoa já vai notar que você se movimentou, que você já está no caminho? Se ela não fizer nada, qual vai ser a linha lógica dos fatos? Se ela não fizer nada, você vai entrar com a ação. E se você tem a prova pré-constituída, obviamente ela vai ser condenada ao pagamento da indenização. Você já mostrou para ela que você está suficientemente motivado. Né? Eu chamo isso de colocar a outra parte em estado, em condições de negociação. Você já sinalizou para ela, olha, tem um negócio aqui, né? Tá armado, a gente pode jogar bomba a qualquer momento. E aí a pessoa entrou, o advogado entrou em contato e falou, olha, doutora, meu cliente já ficou sabendo e tudo mais, eu quero saber se dá pra gente fazer um acordo, ou seja, não entre com a ação. Nós queremos evitar isso. Por quê? Porque para a pessoa também era péssimo para a imagem dela. Ué, como é que ela entra numa rede social de um concorrente para fazer isso? Não pode. É aquela ideia que as pessoas têm que elas podem fazer qualquer coisa no meio digital. Não é assim. A internet não é uma terra sem lei. E aí nós fechamos um acordo, até um acordo bem interessante, tá? Porque não era bacana para a pessoa que ela também fosse exposta numa ação dessa, porque o que ela fez foi feio, entende? Então pegaria mal para ela também, para os alunos dela, para a empresa, para todo mundo que ia ver a gente entrar numa ação dessas. Então muitas vezes, gente, nós temos assim que verificar quais são as armas que nós temos. Não precisa matar passarinho com tiro de canhão. O que nós precisamos é adequação. Então, se eu consigo sinalizar para a parte de uma maneira que eu coloque ela em posição de negociação sem ingressar com a ação, ótimo, eu vou fazer isso. Mas essa minha investida precisa ser uma investida que tenha credibilidade. Eu não vou ligar para ela e dizer, olha, se você não fizer o que a gente quer, você vai ver só o que vai acontecer com você. Não, isso é briga de vizinho. Eu ligo e digo, olha, houve uma ofensa na internet, nós lavramos uma ata notarial, estou notificando você que se você não entrar em contato em 48 horas, nós vamos ingressar com a ação. Percebe? Você vai dizendo, isso é uma ameaça. Não, isso não é uma ameaça, isso é uma notificação. Você está notificando qual é a linha que você está agindo. Aliás, isso é princípio de transparência e boa-fé. Você está dando uma oportunidade da pessoa se manifestar naquele sentido. Caso ela não utilize essa oportunidade, você já está dizendo para ela qual vai ser a posição que você vai adotar. Isso é linha de transparência e de boa-fé, tá? Então, obviamente, vai servir para colocar a pessoa em posição de negociação. Agora, vamos pensar que a pessoa é totalmente sem noção e não entendeu que vai dar ruim para ela ainda. Aí ela não vai te responder e você vai ingressar com a ação. Ingressando com a ação, você ainda tem a possibilidade de conciliar no primeiro contato com a pessoa, porque a primeira audiência é uma audiência de conciliação. E aí ela vai ter mais uma oportunidade ainda de não ter tudo isso numa ação, né? Você pode entrar com a ação, mas você sabe que ainda existe a possibilidade de conciliação. Mas quando a pessoa percebe que você está bem orientado, que você sabe o que você está fazendo, que você está na linha de quem vai fazer, é muito provável que ela tente conversar, que ela tente um acordo e que você consiga, talvez até resolver aquilo sem um processo. Professora, sempre é viável, sempre é indicado resolver sem um processo? Sempre. Sempre. Se você conseguir isso, ótimo. Você precisa usar a sua habilidade para colocar a pessoa em posição de negociação. Estando em posição de negociação, você vai conseguir orientar isso de uma maneira que satisfaça o seu cliente. Se der tudo certo, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Ah, mas não deu certo, a pessoa de lá não tem bom senso, mesmo vendo que ela vai perder, ela ainda está muito ligada emocionalmente ao caso, etc. Aí a gente propõe a ação. Nunca deixando de lado a possibilidade de conciliação. Claro, uma conciliação que agrade, uma conciliação que seja razoável para o seu cliente. Se tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos a gente busca um contencioso zero. Significa dizer que a gente faz qualquer coisa para não ter contencioso? De jeito nenhum. Nós buscamos bons acordos para não ter um contencioso. Se nós não chegarmos num acordo viável, num acordo razoável, a gente vai para o contencioso sem problema nenhum. Agora, antes de ir para o contencioso, a gente tenta usar todos os
os meios possíveis para que isso não aconteça. O fato de não conseguir um bom acordo e fazer qualquer coisa só para não ter contencioso não está na nossa linha de trabalho, não está nas nossas opções. Tá? A nossa opção é sim evitar o contencioso desde que exista uma condição razoável para o nosso cliente. Por isso que colocar a outra parte em posição de negociação, e quem usa essa expressão sou eu, né? Como é que você coloca a outra parte em posição de negociação? Quando você mostra que você tem argumentos, quando você mostra que você tem elementos, quando você mostra que você sabe o que está fazendo, e mais, quando você dá prazo, porque quando você notifica, você tem que dar prazo. Então você vai dizer para ela, ou você faz isso em 48 horas, ou você entra em contato, ou você propõe um acordo, ou nós entraremos com a ação. Então isso é colocar a outra parte em posição de negociação, ou seja, ou ela vai negociar com você, ou ela vai ter um grande problema com isso, certo? Espero que vocês tenham gostado, quero que vocês deixem aí temas para que a gente trabalhe nos outros dias, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, eu estou aqui falando com você a respeito de direito digital, direito empresarial e direito preventivo. E aguardo as sugestões para as próximas semanas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.